Ai, ai, glória a Deus. Maldade, que dificuldade hoje, hein? Hoje tô branco, né? Cara de pálido, peraí. Aí. Vamos lá? Amém, Priscila. Vocês estão me ouvindo bem? Porque hoje eu tive problema com o meu OBS. O OBS é um programa que a gente usa para transmitir o clamor. Sei lá, pifou. Transmitindo ele direto pelo YouTube. Estão me ouvindo bem? Eu não sei nem como é que eu faço para... descobri aqui. Para mandar no grupo lá. Deixa eu mandar no grupo. Pronto. Uma Sumara. Vamos correr que a gente perdeu tempo, né? Essa história aqui de não conseguir entrar. Tô até sem o meu painelzinho aí, ó, do clamor. Mas tá bom. Não tem problema não. A gente faz assim mesmo. Vamos lá então. Ai, glória a Deus. Eu vou... Deixa eu ver. Uma Priscila, peço oração pela minha casa e pela minha filha que está muito nervosa porque o pai dela, meu ex-marido, está na UTI Covid. Andade, olha a quantidade de pessoas com Covid é absurda. Para a gente que recebe pedido de oração, é absurda a quantidade de pessoas com Covid. Tá? O negócio está sério e muito sério. Então, olha, triste. Bem triste. Fazer uma Neuza, peço oração por mim, para minha filha Jéssica, Menezes Gabriel, por uma causa na justiça. Amém. Maria. Amém. Ó, deixa eu colocar meu WhatsApp aqui, que às vezes alguém me chama no WhatsApp. Vou colocar aqui. Depois, se alguém quiser me gritar no WhatsApp. Irmão Dimas, Maleni. Estamos aqui. Queurinho está morrendo de 2 por dia. Não, tá um absurdo. A quantidade de pessoas de segunda-feira, ontem, né? Ontem foi segunda. E eu presto serviço numa empresa de cosmético, desenvolvendo cosmético. Eu nem tô indo para a empresa. Não tô indo. Faz 3 semanas que eu dou os treinamentos tudo online daqui de casa, porque lá também está bem complicado. Várias pessoas pegaram Covid, a dona da empresa pegou, está em casa com respirador, o esposo dela estava na UTI, entubado com 75% do pulmão tomado. Então, assim, muita gente, muito pedido de oração, tá bom? Então, ó, vamos orar. Vão me pedindo aqui, fazendo pedido de oração. E aí no meio eu abro o olho aqui, no meio da oração, vou apresentar.
Tá bom? Então vamos lá. Só para a gente não perder tempo. Então, todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face e a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Apresenta a irmã Marina. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus Pai poderoso, santo e justo, Criador. Deus vivente, Deus de caridade, Deus de amor e bondade. Senhor, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, nosso eterno Deus, bom Pai celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nosso pensamento se eleva a Ti. Nós nos entregamos, Senhor, diante de Ti, para Te louvar, Te engrandecer por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é o Deus que nos protege, nos guarda. Tu és o Deus que nos cura. O Deus, Senhor, que nos ensina dia após dia. Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, quando pecamos diante de Ti, quando falhamos, quando prometemos ser pessoas melhores e não somos. Perdoa quando mal Te representamos na terra. Deus Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé. Nos perdoa, Senhor, porque não acreditamos na Tua palavra, ou quando dizemos que acreditamos, mas fazemos as nossas ações. As nossas ações desmentem aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca, porque as nossas ações não condizem com aquilo que muitas vezes pregamos, falamos, lemos. Por isso nos perdoa. Perdoa, nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros, a sermos cristãos de fé. Senhor, andarmos e passarmos pela prova e não temermos, nós precisamos da Tua ajuda, precisamos que o Senhor esteja do nosso lado. Precisamos que o Senhor nos guarde, nos auxilie. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio. Senhor, nós estamos temendo tudo isso que tem acontecido com o mundo, temendo todas as provas, essas pandemias, Senhor. Quantos, Senhor? Quantos não estão com alguém internado? Quantos, Senhor, não estão trancados dentro das suas casas, com medo muitas vezes até mesmo de sair na rua e serem tomados por esse vírus? Deus vivente e justo, ajuda por caridade. Ajuda o teu povo, ajuda aqueles que te amam, que te servem, esteja conosco. Guarda a nossa casa desse vírus, guarda o nosso lar, Senhor. Nos proteja, não permita, Deus, que nenhum mal venha alcançar a nossa casa. E mesmo, Senhor, se alcançar, não permita que venha destruir o nosso lar, que venha abalar a nossa fé, mas permita, assim, como diz na tua palavra, permita que venhamos andar pelo fogo e o fogo não venha nos queimar. Permita, Senhor, que venhamos ter que andar pelas águas, mas as águas não irão nos cobrir, nós não iremos afundar. O Senhor é conosco, a tua palavra é conosco. O Senhor nos guarda de dia e de noite. O Senhor nos protege. Senhor amado e justo, seja aí o teu povo, Senhor. Seja aí com o teu povo espiritualmente, materialmente, mentalmente. Trabalha na nossa mente, Senhor. Enche o nosso espírito de coragem.
Enche o nosso espírito de fé. Senhor amado e justo, nos enche do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos crer, para que possamos acreditar mais, para que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, para que a nossa fé, ó Deus, venha mover montanhas, para que quando determinarmos, Senhor, o poder que habita em nós, que provém de Ti, Senhor, e quando determinarmos, venhamos alcançar, para que venhamos crer mais. Senhor, ajuda o Teu povo, vá ao encontro dos hospitais, ajuda, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que vão passar por cirurgias, vai ao encontro daqueles que estão entubados, Senhor, aqueles que estão com doenças terríveis, incuráveis, aqueles que estão no leito de morte. Vai ao encontro das famílias, Senhor, enlutadas. Vai ao encontro do teu povo. Vai ao encontro, Senhor, Deus Pai, dos presídios, das clínicas. Vai ao encontro, Pai, dos asilos, dos orfanatos, das pessoas que estão na rua, dos países que estão em guerras. Senhor, vai ao encontro da nossa política, que é vergonhosa. Vai ao encontro, Senhor, dos nossos governantes. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Toma, Senhor, toma nas tuas mãos o nosso planeta. Tudo precisa ser cumprido. Estamos nos tempos no tempo do fim, Senhor. Pai, Senhor, opera logo, Senhor. Opera logo com poder e glória para que o Senhor volte, para que o Senhor venha, para que o Senhor nos tire desse lugar, para que o Senhor faça um renovo, Senhor, nessa terra, para que o Senhor, Pai, acabe com tudo isso, e estabeleça o teu reino, Senhor. Senhor, nos ajuda a se apegar nessa fé, nesse desejo. Nos ajuda, Senhor, para que não venhamos fraquejar. Pai, queremos te apresentar, sim, um a um, Senhor. Te apresentar, Senhor, a irmã Priscila, que pede também oração pela sua casa, pela sua filha, da sua filha, seu, seu ex-esposo, pai da sua filha, Senhor, se encontra na UTI. E assim como apresentamos a todos, Senhor, te apresentamos mais esse caso. Senhor, a nossa oração, Senhor, a tua palavra diz que contém poder. Deus vivente e santo, quantas vezes o Senhor livrou o teu povo da morte através da oração? Quantas vezes o Senhor resgatou, o Senhor supriu necessidades? Quantas vezes, Senhor, o Senhor operou milagres, Senhor, através da fé? Senhor, nós cremos. Cremos que o Senhor é o mesmo Deus que continua operando. Ajuda por caridade, ajuda a tua filha, ajuda teu filho. Senhor amado e justo, vai em encontro da irmã Sumara, a irmã Neuza, Senhor, que pede pela sua filha Jéssica, seu neto Gabriel, a irmã Maria. Deus vivante, vai em encontro da irmã Marina, pede pela Sueli e Amanda, que estão com Covid, a Ana Júlia. Deus vivente, a irmã Maria pede pelo esposo Francisco, que vai tomar a vacina hoje. A irmã Virgínia, Senhor, que está com câncer. Senhor, a tua serva tem enfrentado cada situação. A tua serva tem aguardado de ti. A tua serva aguarda o descanso, Senhor. Pai, ajuda o teu povo. Ajuda a tua filha. Tira todas as dores, assim como o irmão Ronaldo também te apresentamos nas tuas mãos, que vive, Senhor, nesse processo de dores terríveis. Senhor, cura o teu povo, traz a cura, Senhor, sobre o teu povo, é o que nós te pedimos. Senhor, vai em encontro, ó Pai. Ana Júlia pede. Irmão Ronaldo, Deus vivente e santo, pede pela sua esposa. Deus vivente pela sua família, sua saúde, pelas suas pernas que estão inchadas. Deus vivente e justo. Tuas pernas, Senhor, têm problema de coagular e amputar, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor não deixará acontecer isso.
Nós queremos que o Senhor protegerá o teu servo, Senhor. Deus vivente e justo. Vai ao encontro, Senhor, do seu filho Pedro, o adolescente que está rebelde. Vai ao encontro dos nossos filhos. Senhor, todos os nossos filhos, as minhas filhas, Senhor. A Isadora, a Manuela, o Benjamin. E, Senhor, e as filhas do teu povo, Senhor. Os filhos nos ensina a educar os nossos filhos. No encontro da minha esposa, dê para ela mais paciência, que nós venhamos saber como, Senhor, como educar, como conduzir os nossos filhos dentro da tua palavra, para que não se revoltem, mas para que ganhem amor, amor em teu filho, amor em ti, para que andem nos teus caminhos e tenham prazer nisso, tenham prazer de estar na tua casa. Ah, Senhor, nós te pedimos, te rogamos, Senhor, ajude em tudo, Senhor, em tudo. Pai Celeste e Santo, assim te apresentamos o nosso clamor. Que o Senhor, mais uma vez, hoje, venha falando com as nossas vidas. Venha falando, Senhor, Deus Pai. Fala com a nossa necessidade. Fala com a nossa situação. Nos ajude, Senhor, no que for preciso, Pai. Deus vivente e justo, a irmã Maria também pede pela Benedita Mendes, está com muita dor. E a irmã Vera Lúcia, pede oração por família, Senhor. Assim te apresentamos todos esses pedidos, aqueles que ainda vão entrar. Todos estão nas tuas mãos, Senhor. Deus vivente, o que importa é o propósito. O que importa é o desejo, Senhor. Te apresentamos a todos com a certeza que o Senhor irá operar na nossa vida. Assim, Senhor, te pedimos não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Não tem como eu colocar aqui. Não tem como eu colocar aqui, escrever, né? Acostumado lá no painel. Vamos lá. Ó. Primeiro aos Coríntios. Cinco. Mandei aí, ó. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Certo? Amém, mãe Elisângela? Vamos lá. Epístola de 1 aos Coríntios, ou carta aos 1 aos Coríntios. Capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Não sei até hoje nós vamos ler, não. Mas tá bom? Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, há quem abuse da mulher de seu pai. Estai orgulhosos quando deviam estar ao menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos
juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento levera toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos as festas não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que dizem ser irmãos, que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou madizento, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Que me importa que julgar os que estão de fora? Não julgais vós que estão dentro. Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Maneus, amém. Marta, restauração pela vida sentimental. E venda de uma casa, eu creio, amém. Mandade. Olha que coisa, né? É tanta coisa que tem acontecido nessa época de pandemia. E eu converso muito com Deus, né? Sobre o que tem acontecido, o que está. Aliás, vocês viram um vídeo da entrega do freezer? Que bênção. Nossa, foi uma bênção. A entrega do freezer, a comunidade, o povo ficou muito feliz. Tá? Então foi. Deus abençoe a todos aqueles que ajudaram, aqueles que não ajudaram, mas tiveram o desejo, mas não puderam ajudar. Deus prospere na vida de cada um. Tá? Faça prosperar 100 vezes tanto. Tá bom? O pessoal ficou muito feliz. É muito bom nós podermos ajudar aquele que realmente precisa e nós acompanharmos, né, a necessidade. Saibam assim que toda vez eu detesto aparecer, mano. Quem me conhece, eu falo, vai lá. Eu não gosto nem de subir em púlpito. Não gosto. Eu faço aqui o clamor com a minha cara aparecendo aqui, porque não tem outra forma. Mas fiz durante muito tempo só em áudio. Não gosto de aparecer, eu gosto que o Senhor apareça em tudo. Não tenho menor menor necessidade do ego ser massageado. Então, mas eu gravei lá para que todo mundo pudesse, porque muita gente doou e as pessoas querem saber para que estão sendo usado o dinheiro. Tá? Então, quem não viu, vai lá se. Olha lá, Ana Júlia. Olha a Ana Júlia. O irmão Ronaldo. Glória a Deus. Mas tá bom. Ó, é tanta coisa que tem acontecido, e aí às vezes eu fico pensando, né? Conversando com o Senhor, eu falo, Senhor, tanto mal tem caído sobre a terra, tanto mal. E o Senhor, eu lendo a palavra de Deus, e o Senhor me mostrou essa passagem. E através dessa passagem me mostrou tanta coisa para nós vermos o amor que Deus tem na vida do teu povo.
Paulo está falando para a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios é uma igreja que tinha muito problema, muito problema. Assim como os cristãos hoje. Os cristãos, infelizmente, e a Irmandade vai concordar comigo, eu ainda vou trocar essa minha meu banquinho aqui. Deixa eu colocar uma almofada aqui. Ai, se precisar, eu subo aqui. Ó. Ai, meu Deus. Coloquei errado. Aí, apertei o botãozinho errado. Irmandade, então, eu vou falando aqui com vocês. Os nossos, hoje, se vocês forem ver, o cristianismo, ele é mal representado na Terra, não é? O cristianismo, olhamos os nossos cristãos. Vocês acham que o cristão ele representa bem a Cristo na Terra? Não representa. O cristão, infelizmente, nós mais envergonhamos a Deus do que o representamos. Nós não podemos dizer que as pessoas olham para nós e enxergam Cristo. Entende como isso é tão complicado hoje? Porque nós mal representamos a Cristo. Se Cristo viesse hoje na Terra, ele diria que ele está sendo bem representado? Você acha que nós estamos, né, num geral, ele diria que os cristãos hoje representam o nome dele? Na verdade, não. Então é vergonhoso. Como o Ronaldo colocou, representa bem o que não é ser cristão. E isso é triste. É triste, tá? Mas nessa época, em Corinto, também acontecia isso. Então a gente vê que é um problema prolongado que acontecia e continua acontecendo. Então hoje, logicamente, que é muito mais, né? Mas se aumentou é, devido à quantidade de pessoas. Então, olha só, Paulo começa dizendo assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Olha que doido. Paulo está dizendo assim: olha, nem no meio daqueles que não são crentes acontece o que acontece no meio de vocês. É o que acontece hoje em dia. Nós temos uma má representação de Deus, de Cristo. As coisas que acontecem no mundo evangélico, no mundo cristão, tem coisa que não acontece nem no não cristão. Tem coisa que você fala, meu, tá de brincadeira que isso aconteceu. Tá de brincadeira que esse povo é crente. Porque nós envergonhamos, tá? Nós envergonhamos muito o nome do Senhor. Muito. E isso me entristece muito. Nossa, eu fico assim. É uma das coisas que todos os dias eu amanheço e eu finalizo o meu dia pensando, Senhor, como eu te representei. Eu tenho um medo, Irmandade, de envergonhar Deus. Eu tenho medo de alguém questionar a minha fé. Mas a minha fé, não que eu venha a ser prejudicado. Eu não ligo de ser prejudicado. Eu não ligo mesmo. Eu ligo de alguém falar assim, ó. Olha lá, ó, isso aí é crente? Depois fala que é crente, né? Tá vendo? Por isso que os crentes, por isso que essas igrejas evangélicas é tudo assim. Porque olha lá, eu morro de medo disso. Eu morro de medo de eu manchar o nome do meu Senhor. Esse é o meu maior medo. Eu acordo todos os dias pensando nisso. Eu vivo todos os dias pensando se eu aquilo que eu estou fazendo, se eu vou ferir o nome do Senhor. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas falhas e eu luto para corrigir minhas falhas todos os dias.
e cada vez que uma falha vem à tona, eu dou aquela olhada de lado e falo, Senhor, será que alguém viu isso, Senhor? Me perdoa. Será que eu mal te representei? E se eu mal representei, eu fico preocupado em pedir perdão para o irmão ou para a irmã, se de repente eu chateei, magoei e eu posso ter representado mal. E é como nós deveríamos pensar todos os dias. Todos os dias nós temos isso na cabeça, de como ser uma boa pessoa. Como ser. E uma boa pessoa não é eu que determino, eu sou uma boa pessoa, mas aqueles que andam ao meu redor. Não adianta você falar assim, eu sou assim mesmo e não quero saber o que as outras pessoas estão pensando. Não, porque a nossa fé, o nosso cristianismo é determinado pela imagem que eu represento para as outras pessoas. Não adianta nós acharmos que a vida é minha, eu lido da minha vida do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Não, irmão, todo mundo tem a ver com isso. Porque nós somos representantes do reino. Se nós somos representantes, nós devemos bem representar. Todos estão de olho em nós. O adversário nos observa dia e noite. E isso que nós devemos tomar cuidado. Aí diz assim, ó, olha só. Paulo vai falar sobre o tipo de escândalo, tá? E não importa, ele usou aqui um tipo de escândalo, mas ele está dizendo qualquer tipo de escândalo, tá? Ele usou um como exemplo, mas qualquer tipo de escândalo. Ele, ele diz que se o escândalo surge de alguém e essa pessoa fez de propósito, essa pessoa escandalizou, esse cristão escandalizou de propósito, esse cristão, nós deveríamos nos reunir para tirar esse cristão do nosso meio. É pesado isso nós pensarmos, mas é a palavra de Deus. Sabe a história de que uma maçã podre, ela contamina todos o restante da maçã? E é verdade. Para aqueles que escandalizam, é diferente de alguém que erra e nós temos misericórdia, nós erramos também e vamos nos unir para levantar o irmão, para ajudar o irmão. Não. Esse é o pecado declarado. Aquele que erra porque ele quis e que continua errando, influenciando outras pessoas a errar. Essas pessoas precisam ser retiradas do nosso meio. O pecado precisa ser. É, precisa ser. Eu vou usar o verbo apontado, mas para que você entenda, não é apontar de julgar, não, é apontar de mostrar, meu irmão, você tem feito isso de errado. Isso está contaminando todo o grupo. Ah, mas eu quero ser assim, então tá bom. Então a partir de agora, você não é mais bem-vindo no nosso meio. É isso que deveria ser feito. Agora o que é interessante, aquilo que o Senhor respondeu muita coisa para minha vida, e eu quero que você receba essa palavra hoje. Olha o que ele diz aqui, ó. Ó, já determinei. Paulo dizendo, ó, eu determino, ou determinei já. Como se estivesse presente, ó, eu determino como se eu já estivesse aí com vocês. E vocês junto comigo. E nós, em nome de Jesus Cristo, agora, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. A princípio parece pesado, não parece? Você determinar que uma pessoa seja entregue a Satanás. É pesado isso de ouvir. Mas olha o amor contido nessas palavras. Olha o amor. Entregue para Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vou ler de novo. Entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Às vezes, irmandade, Deus deu de pregar esses dias para uma irmã
para uma irmã aqui no Clamor e uma irmã me questionou. Na verdade, estou esperando ela me mandar mensagem, até agora ela não mandou. Vai cobrar depois. Ela falou que ela tinha um questionamento. Esses dias Deus deu de falar sobre os nossos filhos, que às vezes nós precisamos mandar o nosso, deixar que os nossos filhos vão para o deserto, porque às vezes os filhos ficam querendo, sabe? Querendo ir, os filhos, isso os filhos adultos, tá? Não os que estão na nossa responsabilidade, mas cresceu, já está casado, ou já é adulto, deixa que vá. Deixa, eu quero ir, deixa que vá. O Senhor vai levar para o deserto, e o deserto é a escola do Senhor. Aqui é a mesma forma. Às vezes tem pessoas que nós precisamos entender que é melhor que seja entregue, já que está no pecado, já que quer estar no pecado, então que o pecado transborde, porque quanto mais transbordar o pecado, maior será a graça. Porque diz que aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Que significa? Significa que é bom que o adversário tome conta. É bom porque quando o adversário toma conta, ele destrói o templo, ele destrói a casa, ele destrói a vida. Isso traz um sofrimento tão grande para o ser, para aquele que foi entregue para Satanás, traz um sofrimento tão grande o ser destruído na mão do adversário, que faz com que a pessoa reflita, repense sobre a sua vida. Irmandade, esse Covid, ele veio, esse vírus, essa doença, ela veio para fazer um renovo na vida do povo de Deus. O evangelho de Deus estava sendo mal representado. O evangelho de Deus estava contaminado. O evangelho de Deus estava corrompido. O Covid veio e está fazendo uma transformação, um rebuliço no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus pôde medir a sua fé. Aqueles que acreditavam estar firmados na fé e foram abalados. Aqueles que acreditavam estar firmados na fé e quando veio esse Covid, se sentiram em apuros, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, se sentiram incapazes. E isso é bom, isso é bom. Aqueles que pegaram Covid e foram para uma UTI, nós estamos com o pensamento humano, o pensamento carnal, o pensamento de pensarmos, não, Senhor, eu não quero que leve, eu quero que fique comigo. Irmandade, nós não precisamos nos apegar com as coisas desse mundo. Esse mundo é um mundo de passagem. Eu e você precisamos passar por aqui, mas estamos aqui de passagem, estamos aqui para nos transformar, estamos aqui para aprender, estamos aqui para ser renovados, estamos aqui para ser provados. O Senhor precisa nos ensinar coisas que muitas vezes só vem na base do sofrimento, só vem na base do choro, e o choro com Deus, ele é bom, porque o Senhor, ele é transformador. O Senhor é transformador. Eu não entendo, você não entende porque nós estamos passando por isso, nós não entendemos porque tanta coisa, tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta luta agora com essas enfermidades, tanto medo. Mas o Senhor sabe aquilo que tem trabalhado dentro do coração de cada um. O Senhor sabe, aquele que caiu em coma, e muitas vezes a gente fala assim: ah, mas está em coma, não sabe de nada. Irmandade. Só aquele que está em coma, aquele que está numa cama, só aquele pode dizer se sabe ou se não sabe. Eu tenho um cliente aqui chamado Roniel, no Hospital Santa Ana. O pai dele faleceu. Mas antes de falecer, da primeira vez que ele pegou Covid, ele ficou em coma e saiu, veio para casa. E o pai dele nos contava, fala por ele ouvia as enfermeiras falar assim, ó, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai melhorar, esse aqui tá ruim, esse aqui eu acho que vai morrer. Ele ouvia. Então, como nós podemos dizer, afirmar 100% que aquele que está entubado, aquele que está em coma,
não tem mais racionalidade, não pode fazer, não pode pensar em nada. Só Deus sabe. Aquele momento, só Deus conhece. Só Deus sabe quem ele vai levar para o céu, quem ele não vai. Está nas mãos de Deus. Não está na sua mão, na minha mão julgar. Não está na nossa mão definir quem entra no céu. Mas está na nossa mão aceitar a vontade de Deus. Não era da vontade de Deus sofrer. Não é da vontade de Deus. A palavra de Deus não diz que o Senhor, ele quer o nosso sofrimento. A palavra de Deus diz que Deus permite o sofrimento, porque através do sofrimento ele consegue resgatar muitas almas. Através do sofrimento, ele consegue restabelecer os seus planos, o seu reino. Através do sofrimento, o Senhor opera os seus milagres, porque a palavra. Nós temos que entender que os planos de Deus, talvez você ainda não entendeu o porquê tanta perseguição, tanto tanto terror no mundo, vamos colocar assim, porque virou um momento de terror, virou um momento de pânico, virou um momento que as pessoas estão com medos na sua casa. Mas entenda, atrás de tudo isso existe um propósito muito maior de Deus. E eu tenho visto, o Senhor tem me aberto os olhos para tantas coisas. Eu tenho visto através do Covid muito mais bem do que mal. Nós estamos simplesmente focados nas pequenas coisas, que para nós somos que é muita coisa. A separação entre a carne, eu perdi uma parentela, eu perdi um filho, eu perdi um parente, um pai, uma mãe. Aquilo que Deus tem feito no mundo é muito maior do que tudo isso. Se apeguem, se agarrem na certeza que um dia todos nós iremos nos reencontrar. Não percam a fé, não percam, não achem que a história de salvação, não pensem que isso é mentira, mandar isso é realidade. O Senhor nos prometeu, Ele nos prometeu que um dia Ele vai voltar, e eu creio isso de alma, irmandade. Se vocês soubessem o quanto eu creio, o quanto eu olho para o alto e falo, Senhor, eu estou te aguardando. Eu não vejo a hora que se acabe, porque é no acabar do mundo que o meu Senhor volta. É no piorar de tudo que o Senhor volta para nos resgatar. É quando tudo isso aqui tiver que ir a nossa carne vem aparecer. Mas a nossa fé tem que crescer. É a minha certeza, é vendo o sofrimento que esse mundo tem causado, que a minha fé se fortalece cada vez mais. É vendo tudo isso que tem acontecido no mundo que eu tenho mais certeza que o meu Senhor é vivo e que a qualquer momento desses por aí, ele vai vir para nos resgatar. E isso está acontecendo continuadamente. Aceite a vontade do Senhor. Aceite. O propósito do nosso Senhor é sempre muito maior do que aquilo que nós imaginamos para nós. Na verdade, eu nem vou continuar lendo a palavra, porque aquilo que eu sentia que o Senhor tinha para falar conosco, Ele já falou. Essa é a palavra da palavra. Porque aquilo que eu sentia que o Senhor tinha para falar conosco, Ele já falou. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém? Ai, ai. Travando. Ai, ai, tá travando? Nossa, mas minha internet tá tão boa aqui. Voltou? Deu para ouvir o finalzinho? Deixa eu ver aqui. Existe uma diferença de gritante entre o irmão que pecou involuntariamente e daquele que pecou de forma clara, aberta e consciente. Isso é totalmente. Isso é real, irmão Ronaldo. Isso, claro. Mampate. Amém. Isso é real, irmão Ronaldo. Isso, claro. Mampate. Amém. Vamos, né? Deus, a comunhão da tua palavra, que a graça de Cristo e que a fé,
cresça, permaneça em nós para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém? Precisando, vocês me chamam. Não tá meu celular aí aparecendo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. 996. Tá aí. Tá aí. Ai, ai, tá. Ai, ai, tá aí, tá aí meu celular. Tá bom? Precisando, vocês me chamam. Precisando de ajuda, de conselho, desabafar. Tem um celeste. Tem gente que fica assim, não queria incomodar, irmão Rafa. Não é incômodo, não. Para mim é um prazer poder ajudar a Irmandade, tá, de alguma forma. Bom, Dimas, fica na comunhão na próxima palavra, mandar uma palavra para a gente aqui. O Dimas é ancião lá de Carneiro, né? É alguma coisa Carneiro, sempre esqueço de onde ele fala aqui. Então, Piquet Carneiro. Glória a Deus. Deus abençoe. Amanhã não tem, depois de amanhã estamos todos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.